A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, bom dia, aqui é o pastor Wagner dos Santos. Hoje, terça-feira, 21 de março de 2023, mais um dia abençoado, mais um dia preparado por Deus em nossas vidas. Uma palavra de força e vida está no livro de Romanos 5, do verso 12 ao verso 17. O título: A morte veio por Adão, a vida por meio de Cristo. Quem dá a vida e quem tira a vida? Verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aí no verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que recebem a abundância da graça e o dom da justificação reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você lembra que no começo do mundo Adão e Eva comeram do fruto proibido lá no Jardim do Éden, aonde Eva foi induzida pela cobra a cometer um pecado. E não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Tudo é abominação perante os olhos do Senhor. O que me chamou muita atenção foi o verso 14, 15 e 16. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Quando a pessoa falece, quando a pessoa vai a óbito, ela foi a óbito por quê? Porque ela cometeu algum pecado ou porque teve alguma complicação. Aí no verso 15, mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Aí no verso 16, e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. O segredo é você pedir perdão a Deus pelos pecados, pelas transgressões e orar para que Ele tire aquilo que não lhe agrada. Vamos orar? Pai querido e amado, essas mãos que seguem sem ira, sem contenda, sem confusão, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas nossas ofensas e pelas nossas transgressões, Pai. Ô Senhor, nesse momento, Pai, é um desejo do meu coração, Pai. Onde houver um enfermo e um doente, Pai, num leito de hospital, num lar, Pai, que o Senhor seja a cura, que o Senhor entre com a cura, Pai. Eu sei que o Senhor dá ordem aos seus anjos, arcanjos, serafins e querubins para nos guardar, Pai. Ô Senhor, nesse momento, Pai, visita o corpo, o sangue, os ossos, os músculos, os nervos e desde a cabeça até a planta dos pés, Pai. Aonde houver uma dor, uma paralisia, Pai,
algum órgão, fígado, rins, pâncreas que está paralisado, que está com mau funcionamento, chamamos à existência aquilo que não está funcionando, Pai, pois o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus dos milagres, Pai. Oh, Senhor, nesse momento, Pai, espírito de suicídio, medo, pânico, depressão e rebeldia estão batendo em retirada para não mais voltar, pois precisamos do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, para fazer a Tua vontade, fazer o Teu querer e ir nos lugares que o Senhor determinar, Pai. Oh, Senhor, nesse momento na área financeira, Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai, pois o Senhor é o dono do ouro, da prata, do bronze, Pai. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta, Pai. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor é aquele que faz o impossível e o milagre acontecer, e impossível e milagre não se explica, se vive, Pai. Ô Senhor, na área da família, Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Pai. Obrigado pelas lutas, pelas provas, Pai, pelas tribulações, Pai, pois a cada dia que passa mostra o quanto nós somos dependentes e carentes de Ti, Pai. Oh, Senhor, na área sentimental, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Obrigado, Pai, pelo casal de namorados, noivos, marido e mulher, pois a cada dia que passa o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá entendimento. O Senhor tira espírito de contenda, de confusão, de divisão, de feminicídio, Pai. Oh, Senhor, nesse momento, Pai, irmãos aí que estão angustiados, que estão preocupados com o que hão de comer, com o que hão de beber, Pai, com o que hão de vestir, Pai, com as contas que chegam, Pai. Eu sei que o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E nesse momento, crendo, já te agradecemos a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Um abraço apertado, um beijo nesse coração lindo e maravilhoso que você tem. Obrigado por vocês que estão se inscrevendo no meu canal do YouTube, Uma Palavra de Força e Vida, compartilhando meus vídeos, tecendo comentários e pedidos de oração. Juntos somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Excelente terça-feira a todos.